quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Tenho refletido muito nesse texto. Que nós precisamos trazer para a nossa própria vida. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, que nos diz assim: Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o outro publicano. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, justos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem levantar a voz, os olhos aos céus, mas batia dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Outra versão disse: tem compaixão de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus, que essa palavra nesta manhã vem nos despertar, ó Deus, para novas etapas da nossa vida, Senhor. Que vem nos despertar, ó Deus, naquilo, ó Deus, que precisa ser mudado em nós, aquilo que precisa ser, ó Deus, melhorado em nós, mas que nós possamos, ó Deus, não somente aqueles que aqui estão, mas aqueles que estarão, meu Deus, ouvindo essa palavra, e aqueles que estão ouvindo neste momento, ó Deus, as nossas transmissões, que sejam nessa manhã, meu Deus, edificados através dessa palavra. Leva-nos, Senhor, a um retrospecto da nossa fé, da nossa caminhada, e ajuda-nos, ó Deus, cada dia mais a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, e assim podemos, ó Deus, ser testemunhas fiéis do Senhor. Que eu oro e agradeço. Quanto a mim, Senhor, tenha compaixão de mim, e nem que eu caia por terra, mas que o soberano nome do Senhor prevaleça neste lugar, e a verdade, aleluia, absoluta do teu evangelho seja, meu Deus, pregada aqui neste altar. É o que eu oro, agradecidos a ti, no nome de Jesus, que assim seja. Meus queridos, ler esse texto, às vezes nós lemos e não paramos para refletir, e não nos colocamos no lugar desses 2 personagens, né? Porque um desses 2 lugares nós precisamos ocupar.
Ou seja, aquele da arrogância, da prepotência, da autoestima, ou aquele que realmente necessita da graça, necessita da misericórdia de Deus. Eu quero ver com os irmãos alguns pontos. Primeiro, os religiosos também oram. O texto diz que o publicano defendia uma religião. E eles subiram para orar. Significa que a oração faz parte do ser humano. O ser humano precisa se apegar em alguma coisa, meus queridos. Por isso, teria-se tantos deuses. Deuses esses que não pode ouvir, que não pode falar, não pode se locomover, mas deuses esses que podem ser manipulados. Mas o nosso Deus, aleluia, é aquele que não se deixa manipular, porque Ele é soberano, Ele é absoluto. E todas as religiões, por mais heréticas que sejam, são fundamentadas na existência de Deus. Ainda que distorçam para os seus próprios interesses ou por si mesmos, são fundamentadas. O farisaísmo, eles creem em Deus, criam em Deus e continuam crendo, porque os fariseus ainda não acabaram. Ainda existem os fariseus, pessoas que se julgam superior aos outros, pessoas que muitas vezes desprezam aqueles que eles consideram serem bem menos merecedores do que eles, porque praticam alguns rituais. Olha, dois tipos de oração. O fariseu estava lá orando também, cumpridor dos seus deveres. Senhor, eu te louvo, porque eu sou um cumpridor dos meus deveres. Quantas pessoas hoje fazem essa mesma oração, esse mesmo tipo de oração, gabam-se de serem cumpridores dos seus deveres. Olha o que ele começa a colocar. Ele diz assim: eu não roubo. Não roubar, isso é uma qualidade, isso é um dever. Pessoas não devem roubar o que é dos outros, não devem lançar mão daquilo que não lhe pertence. Como eu posso gabar de não roubar? Porque na verdade eu preciso ser um cidadão honrado, honesto. Não é nenhuma qualidade da pessoa não roubar. Se ele rouba, ele é um ladrão. Mas isso não me justifica diante de Deus. Senhor, eu glorifico a Ti, eu te louvo, porque eu não roubo. Tudo que eu possuo é fruto do meu trabalho. Eu lutei para adquirir. Eu não usurpei. Eu não peguei o que é dos outros. Isso não é, meus irmãos, qualidade, não, isso é obrigação.
Deus fez você e eu para sermos homens e mulheres honestas, pessoas que procuram andar de cabeça erguida, sem ter o que se envergonhar. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu não preciso glorificar a Deus por eu não ser ladrão. Eu preciso glorificar a Deus para Ele me dê saúde, para que eu possa ganhar o meu próprio sustento. Pois a Bíblia diz que o homem pode... Eu não preciso sair para ir dizendo, né? Porque Deus conhece o meu coração. Segunda coisa que Ele coloca: injustos e adúlteros. Isso é dever do cidadão, praticar a justiça. Muitas pessoas, para buscar um pouquinho de credibilidade, ele jura por Deus, por isso ou por aquilo, pelo meu filho, pela minha mãe, por isso, por aquilo. Porque não confio na sua própria palavra? Enquanto que a Bíblia diz para você e para mim que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passou disso é o quê? Procedência maligna. Precisamos agir com justiça, porque é dessa forma que Deus age com você e comigo, e age com a humanidade. Se o nosso país tivessem homens que agissem com justiça, nós teríamos um Brasil, um país de primeiro mundo. Não teríamos um país como o nosso, porque nós temos um país abençoado, um país riquíssimo. Você vê aí nesses globos rural aí, fala que a produção é a maior, né? Mas é um país da injustiça, onde aqueles que trabalham ainda colocam lá, né, Ministério da Justiça. Deveria acrescentar 2 letras antes, injustiça, né? Deveria colocar lá aí, antes, né? Mas a justiça, ela é característica do homem que tem o temor de Deus, que tem Deus no seu coração. Adúltero, é uma obrigação daqueles que têm temor de Deus, confiam em Deus. Porque um dia fizemos, não diria um juramento, mas demos uma palavra de fidelidade, de um para com o outro diante, não de um pastor ou de um padre, quem que quer que seja, mas diante de Deus, para vivermos uma só carne, viver um para com o outro. E quando sai desse princípio, se torna um adúltero, desonrando não somente a Deus, mas principalmente a si mesmo, porque ele quebrou um compromisso assumido. Sabe, meus queridos, isso é motivo de eu agradecer a Deus? Não, isso é uma obrigação minha, isso é uma obrigação de cada homem, de cada mulher. Quando escolhe alguém para construir uma história,
para constituir uma família. Eu viajei durante 25 anos. E a minha esposa um dia começou, percebi que ela estava meio com uma palavra bem vulgar, né? Com a pulga atrás da orelha. E ela começou a falar algumas palavras para mim que eu me senti ofendido. E eu disse para ela: senta aqui, meu bem, deixa eu te falar. Eu vou te dar 5 motivos para você continuar confiando em mim. Primeiro, eu tenho medo de pecar contra Deus. Porque o dia que eu entreguei o meu coração para o Senhor, eu fiz um compromisso de fidelidade com o Senhor. Segundo, eu tenho medo de pecar contra você. Porque um dia eu fiz um compromisso de te honrar. Até o dia que o Senhor nos conceder de vida. Terceiro, tenho medo de pecar contra os meus filhos, de decepcionar os meus filhos, de quebrar a confiança que eles têm em mim, de decepcionar a minha família. Quarto, eu tenho medo e vergonha de pecar contra a igreja onde o Senhor me permitiu estar para pastorear. E quinto, eu tenho medo de frustrar, decepcionar aqueles que se espelham em mim. Aqueles que dizem, já ouvi várias vezes, que gostariam de ser como eu sou. Isso são 5 motivos. Acabou. Deus deu força a ela, Deus deu graça a ela, e a mim também. Sabe, então isso é dever nosso, sermos pessoas honradas, pessoas de bem. Mas ele disse: eu não sou como esse outro, que só sabe reclamar da vida, que só sabe clamar, que só sabe chorar miséria. Irmãos, eu conheço pessoas dessa situação, desse tipo. Eu cumpro com o meu dever, os outros que se dane. Não, não é assim não. Jesus diz para você e para mim que nós somos o quê? A luz do mundo. E a luz, ela precisa brilhar, cada dia ser mais forte. Não é aquela luz fraquinha, não, irmãos, que a pessoa de longe não vê nada, mas tem que ser aquela luz que resplandece para que as pessoas de longe possam ver. Ali tem uma luz que brilha. Isto é dever de nós como cristãos. Pois Jesus disse: se a nossa luz não brilhar mais do que a dos fariseus, do que os religiosos, qual a diferença que há? Né? Então a nossa luz, a luz que está em você, ela precisa brilhar, para que de longe as pessoas possam ver. Ali, aleluia, ali eu posso chegar. Mas aquele outro não, coitado. O outro estava ali. Ele dizia jejum 2 vezes por semana. Há tipo de jejum que Deus não aceita, meu irmão. Aquele jejum que você, não, eu não posso fazer que eu estou jejuando. Aquele jejum anunciado, publicado, né? Que adianta eu jejuar 2 vezes por semana ou jejuar a semana inteira?
se não houver derramamento, e o título dessa mensagem eu coloquei: sem derramamento não há restauração. Que adianta ficar jejuando a semana inteira? O que vai acontecer? Eu vou estar prejudicando a minha saúde, porque não vai valer de nada o meu jejum, se ele não tiver um propósito, se não for só para justificar. Dou dízimo. O que adianta? O que vale eu ser bom dizimista e não tiver compromisso com Deus? O meu dízimo não vai comprar a minha salvação, não, irmãos. Seu dízimo, você que está aqui, você que está me ouvindo, seu dízimo, as suas ofertas não vai comprar a sua salvação, não. Porque a sua salvação, ela foi te dada de graça lá naquela cruz, e hoje se comemora a ressurreição para consolidar a salvação que Deus deu a você e deu a mim. Então não é o meu dízimo e oferta que vai comprar a minha salvação, não. É o meu comprometimento de um padrão de vida que agrada a Deus. É meu derramar diante de Deus que vai fazer com que, sabe, haja restauração. Quando Deus mandou Jeremias lá no bairro, né? Lá na oficina do oleiro, ele queria mostrar o que era necessário fazer para que a pessoa fosse restaurada. Não adianta, meu irmão, eu justificar todas as minhas qualidades, que são meus deveres, se eu não me derramar diante de Deus, eu não vou ser nunca, eu vou ter a minha vida restaurada. Aquele homem, com toda a sua qualidade, ele estava ali justificando seu estilo de vida. Eu não preciso justificar o meu estilo de vida, os outros verem o meu estilo de vida. Eu gosto muito de pescar, todo mundo aqui sabe. Toda semana eu vou. Mas lá na beira da lagoa, todo mundo que chega: ô pastor, como é que o senhor está? Eu sou testemunha lá também. Aonde quer que eu estou, eu sou testemunha. Uma pessoa começou a ir pescar comigo, e ele não tinha, pelo seu histórico familiar, ele não tinha assim aquela ligação com a família. E um dia eu ouvi de um genro dele: pastor, depois que a pessoa começou a andar com o senhor, ele está mais participativo na família, ele compartilha as coisas com a família, ele é assim, assim, assim. E um dia ele começou a ir na igreja. Dia de manhã eu recebi um áudio, chamada de vídeo, né? Lá estava ele sendo batizado naquela igreja. Entendeu? É isso que nós precisamos ser: luz, precisamos ser direção. Sabe, meus queridos, precisamos nos derramar, porque quando há um derramamento, há condição de uma restauração. De uma restauração. Aquele outro coitado estava ali, se afastando. Ele tinha vergonha até de levantar a mão para o céu, porque se considerava indigno de estar ali. Mas a sua expressão, as suas palavras, demonstravam um sentimento, um desejo de uma mudança na vida dele.
um desejo de que algo acontecesse na vida dele, para que ele pudesse entender e compreender, sabe para que ele foi criado. Ele batia o peito, diz que ele batia no peito e disse: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou um pobre, miserável, desprezível, pecador. Isso é derramar diante de Deus com o coração arrependido, um coração acessível, aleluia, à atuação de Deus. Ele não procurou justificar nada do que ele fazia, Senhor, mas ele resumiu tudo em uma única palavra: eu sou um pobre pecador. Isso é derramar diante de Deus, e que nesse dia, todos aqueles que aqui estão, que estão me ouvindo, ou que irão ouvir posteriormente, tenha liberdade, tenha o desejo também de se derramar diante de Deus, desejando uma mudança, desejando uma transformação. Mas para isso é preciso se derramar em humilhação diante de Deus. É como aquela mulher sirofenícia. Ela não se preocupou se ela não era judia, não. Ela olhou para dentro de si, porque ela precisava, ela desejava. E ela foi até onde Jesus estava e derramou diante: eu tenho misericórdia, Senhor, porque a minha filha está possessa de demônios. De repente ela ouve algo que o religioso não aceitaria de maneira nenhuma. Aquele que justifica-se não aceitaria. Você já pensou se Jesus tivesse dito para aquele homem, o fariseu: rapaz, não é bom eu tirar o pão dos filhos para jogar os cachorrinhos? Não! Aquele fariseu saía, descia depressa lá de onde ele estava orando, né? Mas ela não. Ela se humilhou, se derramou diante de Deus. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas, oh queridos, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Meu querido e amado irmãos, Deus não tem migalha para você, não. Deus não tem migalha para cada um de nós, não. O que Deus tem, Ele diz que eu tenho vida em abundância. É isso que Ele tem para você e para mim. Mas para isso é necessário de derramar, para poder ser curado, ser restaurado. Deus não vai aceitar a justificativa de nenhum de vocês, nem de mim, não. Deus quer um coração quebrantado, um coração acessível à voz dEle, acessível à mudança. Quando a gente percebe a nossa arrogância, nós nos isolamos, porque nos consideramos superior aos outros. Não foi isso que está na oração? Eu não sou como ele. Milhares de pessoas estão nessa situação. Eu fui instalar um elevador lá em Governador Valadares, e tinha um determinado engenheirinho, acho que era o primeiro prédio que ele estava assim, sendo arquiteto, né? E o meu supervisor, ele era engenheiro eletrônico, e ele tinha feito graduação. E quando chegou ali um dia, ele estava lá em Valadares, nós precisamos de ir até o escritório desse engenheirinho, né?
Quando falou da secretária, falou assim: olha, gostaria de falar com fulano, vou citar o nome dele não? Hã? Ela falou: eu gosto de ser chamado de doutor fulano. Aí eu, entrando, o supervisor que era da empresa que eu trabalhava, perguntou para ele: você fez doutorado em qual faculdade? Não, só fiz engenharia. Falei: então você é doutor de coisa nenhuma? Resolveu o que tinha resolvido. Aí no dia que eu terminei o elevador, doido para vir embora para casa, mandei chamar ele para poder entregar o elevador e a carta, para que fosse entregue à prefeitura, comprovando que o elevador estava pronto para ser usado. E nisso, quando ele chega lá no prédio, ele ia fazer a vistoria. Eu nunca tinha conversado com ele não. Ia lá no prédio, mas não. Porque eu sempre fui assim, tratei as pessoas de acordo com o que era tratado. Entendeu? Aí o rapaz vai lá fazer a vistoria, porque a partir daquele momento ele era um mecânico de manutenção lá. Ele ia ficar responsável pelo mais aquele elevador que ia entrar lá na carteira de manutenção, né? E ele pegou e soltou o elevador no freio. O elevador arrancou, ele soltou ele no freio para poder ver como é que estava o freio de segurança. O elevador parou na hora. Só que geralmente quando o elevador ele tem um componente de segurança, quando ele é acionado, aquele componente desregula. É preciso regular tudo outra vez. E aí ele falou: não, está tudo certo, já assinou como para transferir aquele elevador já para manutenção. E aí eu fui arrumar, fui dar um jeito que ele ficou arranhando, né? Fica chiando, porque tem que regular outra vez. Foi coisa de 5 minutos. Parei o elevador, entrei debaixo, fui regular. Quando eu chamei ele, falou para mim assim: ó, eu não vou receber elevador nenhum não, porque você me atrasou todo meu dia. Eu falei: tá bom, então tá bom, se você quiser elevador, eu já estou de passagem comprada, minha ferramenta já está aqui para ser despachada, você vai ter que ir lá em Belo Horizonte buscar a carta do elevador para você liberar para o seu funcionário, que eu estou indo embora. Eu virei as costas: vem cá, vamos lá, que eu vou receber o elevador. Eu falei: tá vendo? Então não adianta, meus queridos, nós precisamos de agir na justiça, entendeu? Então nós precisamos, não adianta eu querer justificar diante de Deus, não tem justificativa. Mas aquele homem lá: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero deixar de ser pecador, eu quero aprender a honrar, eu quero aprender realmente, sabe, a valorizar as pessoas, eu quero aprender a ser aceito pelas pessoas, porque até então me considero indigno. A resposta de Jesus foi que, está vendo? Aquele homem que estava clamando saiu dali exaltado. Ainda acrescenta no texto, né? Quem exalta será humilhado, mas quem humilha será exaltado. Então na nossa trajetória nós vamos ver muitas coisas. Eu quero trazer uma coisa para você aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Encerrando essa palavra. Marcos, capítulo 1. O verso 14 e o verso 15. Marcos, capítulo 1. O verso 14 e o verso 15. Diz assim: depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Interessante. Jesus estava dizendo, nesse texto Jesus estava dizendo afirmativamente
Eu não estava apresentando uma sugestão, estava trazendo um afirmativo. Estava dizendo: olha, Deus agora está agindo com amor e com poder, por meio de Jesus e do Espírito Santo, para restaurar toda a criação e toda a vida humana, para viver novamente sobre o reinado benevolente, aleluia, do próprio Deus. Deus estava dizendo para o povo: olha, chegou o momento agora. Deus está trazendo um novo tempo, uma nova oportunidade de restauração, um tempo para que toda a vida seja restaurada, toda a humanidade receba essa restauração através de Jesus e do Espírito Santo, para viver sobre o reinado de Deus, aleluia. E é isso que nós estamos celebrando nesse dia, meus queridos, essa aleluia, essa dádiva de Deus, essa oferenda de Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, para uma transformação de vida, uma transformação de mente. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, até que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está dizendo para aquele povo: olha, João Batista foi preso agora, né? Certamente Jesus sabia que não sairia da prisão, mas de agora chegou o momento. Arrependei-vos. O arrependimento chegou até vocês, a restauração chegou até vocês. Arrependei-vos. É como aquele homem estava fazendo, né? Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, que sou pobre, perdido, pecador. Que nós sejamos sempre desejosos de mudança continuamente na nossa vida. Sabemos que nós não deixamos de ser pecadores, mas somos pecadores arrependimento em busca de um padrão de vida que agrada a Deus. E assim nós vamos caminhando até o dia em que Jesus nos permitir que um dia nós possamos encontrarmos lá na glória, né? E lembrarmos dos momentos, se é que vamos lembrar de algum momento, né? Mas lá a única coisa que nós vamos estar ocupados é aquilo que está em capítulo 9 de Isaías, capítulo 6 de Isaías, né? Só cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A nossa ocupação lá vai ser essa. Mas aqui na terra, meus queridos, vamos procurar cada dia nos derramar na presença do Senhor, para que sejamos restaurados todos os dias. Porque todo dia nós precisamos ser restaurados, irmãos. Às vezes eu deito na cama e fico pensando: meu Deus, quantos pecados eu cometi hoje, será, né? Quantos pecados eu cometi hoje? Hã? Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras, por omissão. Hã? Tudo isso nós pecamos. Às vezes nem percebemos que é pecado, né? Por isso precisamos todos os dias nos derramar diante de Jesus para sermos restaurados. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida.
Talvez você foi hoje aqui e falou: vou lá ver o que ele vai falar a respeito da Páscoa, né? Falei a respeito de restauração. A verdadeira Páscoa, ela é celebrada por aqueles que são restaurados, por aqueles que um dia se quebrantaram diante de Deus, reconhecendo o preço que foi pago por esta restauração.